Bom dia. Hoje a gente vai analisar mais a fundo uma decisão judicial recente lá de São Paulo, que mexe bastante, né, com a rotina e a estabilidade de milhares de professores. É verdade. A Justiça, olha só, suspendeu uma resolução da Secretaria da Educação do Estado, a SEDUCS-SP, uma decisão liminar, né? Isso, liminar, quer dizer, provisória por enquanto. E essa resolução trazia regras novas e bem mais severas para faltas de professores temporários. A gente está se baseando aqui numa matéria do G1. Uhum. O objetivo é entender o que essa resolução propunha, por que, afinal, ela foi suspensa e quais são as reações, as implicações dessa disputa toda. Certo. Então, vamos lá. Essa resolução, a número 97, né, assinada pelo secretário Renato Feder, ela criava um limite de 5% de faltas-aula por mês que não fossem justificadas. 5% é um limite baixo, né? Parece baixo. E se o professor temporário ultrapassasse isso? Bom, aí poderia ter o contrato de trabalho extinto. E vale lembrar, né, os temporários são mais da metade dos professores em sala de aula na rede estadual, Exato, é muita gente e tinha mais. Para os professores efetivos, aqueles que estão no Programa de Ensino Integral, o PEI. que exige dedicação exclusiva, certo? Isso. Para eles, descumprir essa regra significava não poder participar do programa no ano seguinte. Também uma consequência forte. Entendi. Então a regra era dura para os dois grupos, temporários e efetivos do PEI. Mas aí veio a suspensão. Veio. A decisão foi da juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública. E o ponto central, assim, o argumento principal, foi que a resolução seria inconstitucional e ilegal. Inconstitucional e ilegal. Por que exatamente? Basicamente pela questão da competência. A juíza argumentou isso é crucial, que alterar regras de contratação, de sanção de servidores públicos, isso só pode ser feito por lei. Ah, não por uma resolução da secretaria. Exatamente. Teria que ser uma lei de iniciativa do governador, do Tarcísio de Freitas, e voltada pela Assembleia Legislativa. Fazer isso por resolução seria, nas palavras da decisão, uma usurpação da competência legislativa. Quer dizer, a secretaria estaria legislando no lugar de quem deveria. Faz sentido. A forma estava errada, então. A forma e também o conteúdo, segundo a juíza. Ela apontou que a Resolução 97 ia contra leis que já existem. Como quais, por exemplo? Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público de São Paulo, que é a Lei 10.261, lá de 68. Uma lei super importante. Sim, a base de tudo. Pois é. E o Estatuto só prevê demissão por faltas em casos bem mais extremos, tipo mais de 15 dias seguidos sem justificativa ou 20 dias intercalados no ano, e mesmo assim precisa de um processo administrativo antes, com direito à defesa. Bem diferente do que a resolução propunha. Muito diferente. E a juíza também citou um decreto de 2009 que regula a contratação temporária. Esse decreto já tem regras sobre limites de faltas abonadas, justificadas, então a resolução estaria, de certa forma, passando por cima disso tudo. Entendi a base legal da suspensão. E claro, isso deve ter gerado reações imediatas, né? Com certeza. Quem entrou com a ação popular que levou à suspensão foram dois deputados do PSOL, a Luciane Cavalcante e o Carlos Gianazzi. Uma ação popular. Então qualquer cidadão poderia ter entrava, mas foram eles. Isso. E a deputada Luciene, segundo a matéria do G1, chamou a decisão de vitória da educação contra uma política do terror e assédio. Ela criticou bastante o secretário Feder, falou em falta de diálogo com a categoria, desrespeito às leis. Críticas duras? E a Secretaria da Educação? Qual foi a resposta deles? Bom, a secretaria, que na época da matéria ainda não tinha sido notificada oficialmente, defendeu a resolução. Para eles, era uma medida necessária, sabe? Para combater as faltas injustificadas. Argumentando o prejuízo para os alunos, imagino? Exatamente. Eles até apresentaram dados, segundo o G1. Disseram que no primeiro semestre deste ano, 14,32% da carga horária total prevista não foi dada por causa de ausência de professor. Quase 15%. É bastante coisa. É, e calcularam o custo disso. 33,9 milhões de reais. Então, a secretaria usou esses números para dizer, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Entendo o ponto da secretaria, os números são expressivos. Mas e o outro lado? O sindicato, por exemplo. Ah, sim.
A APUESP, que é o sindicato da categoria, tem uma visão bem diferente. Eles criticam essa abordagem, dizem que a resolução é só punitiva, que não resolve o problema na raiz. E qual seria a raiz do problema na visão deles? Para a PEUESP, a SEDUC deveria olhar para as causas do absenteísmo. Coisas como salários baixos, condições de trabalho que muitas vezes são precárias e também o adoecimento dos professores, tanto físico quanto mental. Ou seja, não adianta só punir a falta, tem que entender por que ela acontece. Exatamente. O sindicato argumenta que medidas autoritárias, assim, não vão melhorar a aprendizagem. O caminho seria outro: investir na melhoria das condições, na valorização do profissional. Então, fica bem claro esse embate, né? De um lado, a gestão querendo mais controle, reduzir faltas, custos, usando regras mais rígidas. Isso. Do outro, o sindicato apontando para as condições de trabalho, pedindo foco nas causas estruturais do problema. Perfeito. E se a gente amarrar tudo isso, o que a gente vê é a decisão da justiça focou na legalidade, no processo correto, né? Na forma como se cria uma regra para servidor público. Uhum. Mas a briga toda, essa disputa, levanta uma questão bem maior, que vai além do juridiquês, sabe? Qual é a melhor forma, a mais eficaz e justa, de lidar com as faltas dos professores e, no fundo, de garantir que os alunos recebam a educação que merecem? É a pergunta que fica, né? Fica. É melhor apertar as regras, focar na punição, como a resolução queria, ou o caminho é investir mais nas condições de trabalho, na saúde de quem ensina, como defende o sindicato? Fica aí essa reflexão sobre qual estratégia realmente valoriza o professor e garante o direito à educação.